Neste vídeo, a história da Igreja Católica Apostólica Romana, a instituição internacional mais longeva em atividade no mundo. Como ela surgiu, quem a fundou e no que ela consiste, é isso que você assistirá no vídeo de hoje. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A Igreja Católica conta com quase 1,5 bilhão de fiéis em todo o mundo. Só no Brasil, de 48 a 52 dos brasileiros seriam católicos. Conheço algumas celebridades que se declaram católicas. Contaremos a história oficial da instituição, ou seja, sob a ótica católica. Posteriormente, serão publicados vídeos aqui no canal refutando alguns pontos e doutrinas da história da Igreja Católica. O termo apostólica, Roma, Edito de Milão, no tempo e no espaço, católica, Ocidente e Oriente, Corpo de Cristo, crença católica, o primeiro Papa, os 10 últimos Papas, a Igreja na Idade Média, a Igreja na Idade Moderna, fundação da Igreja no Brasil, renovação carismática e a Igreja Católica na atualidade. A Igreja Católica Apostólica Romana cresce a partir do testemunho dos apóstolos, transmitido aos seus sucessores em comunhão com o sucessor de Pedro, bispo de Roma, princípio da unidade eclesial. Essa configuração, ela já é percebida no chamado Concílio Apostólico de Jerusalém, ocorrido por volta do ano 48, para resolver uma questão doutrinal na qual cristãos de origem judaica defendiam que os pagãos que aderiam ao cristianismo deveriam ser circuncidados. Paulo e Barnabé foram ao encontro de Pedro e dos outros apóstolos em Jerusalém para discutir a questão. O Colégio Apostólico, então, decidiu que não era necessária a circuncisão aos cristãos de origem pagã, uma vez que se aderia a Cristo pelo batismo. Nos seus primeiros 3 séculos de existência, a Igreja cristã era perseguida pelo Império Romano. No entanto, os cristãos não deixaram de realizar sua missão. Quando a perseguição romana chegou ao fim, no século IV, quase todo o império era tomado pela presença de cristãos, não somente das classes mais baixas, como também nas mais elevadas. Após o martírio de São Pedro em Roma, no ano de 64, a capital do Império passou a ser o centro da unidade da Igreja a partir de seus sucessores chamados de papas. Mesmo na clandestinidade, o cristianismo crescia, ganhava força nas catacumbas, os cemitérios romanos, no subsolo das cidades e nas domus ecclesiae, igrejas domésticas, germe das primeiras paróquias. Também tiveram papel fundamental os muitos mártires que derramaram seu sangue pelo ódio à fé em Cristo. Os vários relatos da época mostram quanto mais os cristãos eram mortos pela perseguição do império, mais a comunidade crescia. Daí vem a célebre afirmação de Tertuliano no século III: o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Em 313, o imperador Constantino assinou o famoso Edito de Milão. Esse edito que deu ao cristianismo a liberdade para viver e conviver no império, assim como as outras religiões já viviam.
Em 380, Teodósio publicou o Edito de Tessalônica, que reconhece, o cristianismo como a religião do Estado. Isso não significa que o Estado tem poder sobre a religião, mas que a Igreja, com sua estrutura já consolidada, era reconhecida oficialmente, mantendo-se fiel ao anúncio do Evangelho, esclarece o padre Ulisses. O padre Rodrigo alertou para o risco de confundir o reconhecimento estatal da Igreja com o seu surgimento. Isso seria semelhante ao fato de considerar que uma pessoa só passa a existir após ter a certidão de nascimento ou outro documento de identidade. Então, a Igreja é anterior ao reconhecimento de Constantino e de qualquer outro imperador. Ela existe desde Cristo, pois ele não é apenas o fundador, como também é o seu fundamento, afirma Padre Rodrigo. Se a Igreja não tinha liberdade ao sol por baixo das catacumbas, ela crescia, complementou o Padre Ulisses, explicando que quando a Igreja veio à tona, ela já possuía força e capilaridade. As catacumbas eram como veias que perpassavam todo o império por onde percorria a vitalidade do corpo de Cristo. À semelhança de seu fundador, o Verbo encarnado, a Igreja nasceu e ela se desenvolveu inserida em uma realidade temporal, cultural e geográfica. Por isso, para realizar sua missão, ela incorporou na sua organização e até no vocabulário, elementos dessa realidade local, dando novos significados e valores. Um exemplo disso são as dioceses. Até então, subdivisões administrativas do Império que, para a Igreja, passaram a designar um território onde vive uma porção do povo de Deus, pastoreada por um bispo com o seu presbitério, expandindo-se dos grandes centros para o campo. Um outro exemplo é a palavra pontífice, atribuída ao imperador, aquele que fazia a ponte entre o centro do império e todo o seu território. Então, na Igreja é atribuída ao sucessor de Pedro princípio de unidade eclesial, a quem teriam sido dadas as chaves do reino dos céus. Então, a Igreja tem o rosto do seu tempo. No primeiro século, esse rosto é de uma comunidade mais judaica. Depois, ao se espalhar pelo mundo, tem-se uma Igreja romana, siríaca, malabar, etíope, cada uma com uma expressão cultural própria, mas permanecendo com a mesma fé e essência, concluiu o padre Rodrigo. A referência mais antiga que se refere à Igreja fundada por Cristo como católica é atribuída a Santo Inácio de Antioquia, pastor e mártir do século II, que afirmou: onde está Jesus Cristo, está a Igreja Católica. A palavra grega católicos quer dizer aquilo que é conforme o todo ou universal. Era inicialmente atribuída à Igreja como aquela que se destina a todos e também está presente em todo lugar. Já no século IV, São Cirilo de Jerusalém, ele usa esse adjetivo para se referir à fé que aceita a totalidade das verdades reveladas em contraposição à fé herética, que escolhe aquilo em que quer acreditar. Então, desse modo, passou a ser chamada de católica a Igreja que inclui todo o depósito deixado por Jesus Cristo e transmitido pelos apóstolos, assim como todos os sacramentos. Entre os séculos IV e V, as 5 primeiras igrejas apostólicas passaram a ser chamadas patriarcados, dando origem à chamada Pentárquia, do grego penta, 5, e árquia, governo, isto é, os bispos, os bispos de lá eram patriarcas e tinham primazia sobre as outras comunidades cristãs.
Os 5 patriarcas eram Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Então, nessa configuração, o sucessor de Pedro tinha o primado de honra entre os demais patriarcas, né? Sendo o primus inter pares, o primeiro entre os iguais na ordem de precedência das igrejas. Então, após o chamado grande cisma entre os cristãos do Oriente e do Ocidente, lá ocorrido em 1054, que foi causado por fatores políticos, culturais, eclesiásticos e doutrinais, os cristãos do Oriente passaram, né, a ser chamados ortodoxos, né, do grego ortos, né, que é igual a retos, correto, e doxa, louvor, doutrina, opinião. Enquanto, né, os do Ocidente, eles se denominaram católicos romanos por sua ligação com a Sé Apostólica de Roma. Porém, gente, algumas comunidades orientais independentes mantiveram os vínculos com o Papa ou, né, retornaram à plena comunhão com Roma com o passar dos anos. Assim, a Igreja Católica é constituída de 24 igrejas autônomas em plena comunhão com o Romano Pontífice. Então, a maior e mais conhecida delas é a ocidental, a Igreja Católica Apostólica Romana, né, também chamada de Igreja Latina. Então, as demais, elas vão seguir, né, seguem os diversos ritos orientais, como os maronitas, grego-melquitas, siríacos, ucranianos, né, entre outros. Uma outra imagem que define a igreja é o corpo místico de Cristo, apresentada pelo apóstolo Paulo, né, que a destaca como um organismo vivo em que Jesus é a cabeça. E os cristãos, né, pelo vínculo do batismo, são os seus membros. Portanto, não estamos na igreja, somos a igreja, afirma Padre Rodrigo. Então, Jesus fundou uma única igreja, una, santa, católica e apostólica, que possui todos os elementos que Cristo desejou para a salvação, operada por ele. Porém, Cristo transcende a igreja. Ao explicar a informação da constituição dogmática, Lumen Gentium, que recorda que a Igreja de Cristo, constituída e organizada neste mundo como sociedade, subsiste na Igreja Católica, né, reconhecendo que fora da comunidade se encontram muitos elementos de santificação e de verdade, né, os quais, por serem dons pertencentes à Igreja de Cristo, impelem, né, para uma unidade católica. Já Cipriano de Cartago, quando escreve sobre a unidade da igreja no século III, ele ressalta que a unidade não pode ser cindida, um corpo não pode ser dividido pela separação dos órgãos, nem assim despedaçado à vontade pela dilaceração das vísceras arrancadas. Então, todo que for separado violentamente do seio materno não pode continuar a viver e respirar, perde a substância da salvação. Também é Cipriano que, assim como outros autores da patrística, compara, né, o mistério da unidade da igreja à túnica sem costura de Cristo. Assim como a túnica cobre o corpo sobre todas as outras peças, a unanimidade cordata na caridade protege, né, e garante a vida da igreja. Para seguir a tradição católica, é necessário crer na Bíblia, né, e toda a tradição oral da história do catolicismo. Então, a maior das crenças é a existência de um Deus trino. Não se confunda, pois isso não quer dizer vários deuses, né, mas 3 entidades religiosas presentes em um só Deus. Estes são o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que juntos formam o sinal da cruz. Além de Deus, outras figuras importantíssimas para os católicos são os santos e a Virgem Maria, porque para eles, são eles os responsáveis por interceder pelo povo na presença do Pai. Como rotina semanal aos domingos,
são sempre guardados para a missa, a cerimônia religiosa que celebra a Eucaristia. Então, esse ato remonta à vida, morte e ressurreição de Cristo. Dentre as obrigatoriedades, dentro da igreja, os fiéis devem fazer uma caminhada para receber a graça de Deus. Conheça os ritos: batismo, crisma, Eucaristia, confissão, ordem, matrimônio e extrema unção. A Igreja Católica considera São Pedro, Simão Pedro, um dos apóstolos de Jesus, o primeiro Papa da história. Ele teria assumido a função de líder do cristianismo logo após a morte de Jesus, ainda no século I. Certamente, naquele tempo não havia articulação entre todas as comunidades cristãs, mas em um número expressivo delas surgia a liderança de Pedro como chefe dos 12 apóstolos. Então a Igreja Católica reconhece nessa proeminência inicial algo desejado por Jesus. Assim como os apóstolos tiveram sucessores, Pedro teve. Por isso o Papa é considerado o sucessor dele, afirma o teólogo Pedro Lima Vasconcelos. Conheça os últimos 10 papas da história. São Pio X, de 1903 a 1914, Bento XV, de 1914 a 1922, Pio XI, de 1922 a 1939, Pio XII, de 1939 a 1958, João XXIII, de 1958 a 1963, Paulo VI, de 1963 a 1978, João Paulo I, ano de 1978, João Paulo II, de 1978 a 2005, Bento XVI, de 2005 a 2013, e o Papa Francisco, a partir de 2013, atual Papa. Papa Francisco é um religioso católico, o 226º Papa da história da Igreja, o primeiro pontífice não europeu em 1.200 anos. É o primeiro Papa vindo da América Latina. Foi eleito Papa no conclave de 13 de março de 2013. Papa Francisco, ou João Mário Bergoglio, nasceu no bairro Flores, em Buenos Aires, Argentina, no dia 17 de dezembro de 1936. A Igreja medieval, ou a Igreja na Idade Média, teve importante papel no século V ao XV. A Igreja se tornou a mais poderosa instituição feudal, foi acumulando bens móveis e imóveis por meio de doações feitas por ricos aristocratas que se convertiam e também por alguns imperadores. A Igreja medieval ela tinha também a função da administração da justiça em uma série de casos onde tinha jurisdição e competência exclusiva. Então, julgava baseada no direito canônico, regulando assim inúmeras relações e instituições sociais segundo suas leis. As heresias eram as seitas, facções ou orientações contrárias aos dogmas da Igreja. Então, em vários momentos na Idade Média, grupos de fiéis contestavam os dogmas, sendo taxados de hereges pelo clero. Então, a Igreja empreendeu uma verdadeira guerra contra os hereges. Ainda no século XIII, ela criou a Inquisição, também chamada de Tribunal do Santo Ofício, para quê? Para investigar, julgar e até condenar os hereges. Então, a Inquisição ela foi responsável pela morte de milhares de judeus, árabes e cristãos considerados hereges. No início do século XVI, a mudança na mentalidade ou na ideologia que sustentava as sociedades europeias repercutiu também lá no campo religioso. Então, a Igreja, tão onipresente na Europa medieval, passou a ser duramente criticada. Então, a crítica mais feroz
dizia que a instituição católica estava em descompasso com as transformações, né, do seu tempo. Por exemplo, a igreja condenava o luxo excessivo e a usura, mas parte do clero vivia no luxo e na vida mundana. Além disso, né, algumas questões propriamente religiosas colocavam a igreja como alvo da crítica da sociedade, como, por exemplo, a corrupção do alto clero, a ignorância religiosa dos padres comuns, também chamados de baixo clero, e os novos estudos teológicos. Então, as graves críticas à igreja já não permitiam apenas consertar internamente a casa. As insatisfações, elas foram se acumulando de tal maneira que desencadearam um movimento de ruptura na unidade cristã, né, a Reforma Protestante. Então, a Reforma protestante foi motivada por um complexo de causas que ultrapassaram, né, os limites da mera contestação religiosa. A história do catolicismo no Brasil começa com a chegada dos portugueses. Então, a expedição de Pedro Álvares Cabral carregava no mastro das caravelas a cruz da Ordem de Cristo, né, estampada em vermelho nas velas brancas. Então, uma das motivações das navegações portuguesas foi o espírito missionário. Em especial, os jesuítas e os franciscanos, eles viajavam por vários lugares do mundo, chamando os povos, né, à conversão. Como os indígenas encontrados na América, não foi diferente. Os franciscanos foram os primeiros missionários católicos no Brasil até a chegada dos jesuítas em 1549. Depois, né, chegaram os beneditinos em 1580 e os carmelitas em 1584. A Renovação Carismática, RCC, é um movimento católico que surgiu nos Estados Unidos em meados da década de 1960. Ele é voltado para a experiência pessoal com Deus, né, particularmente através do Espírito Santo e dos seus dons. Então, em 1967, um grupo de jovens estudantes da Universidade de Duquesne, nos Estados Unidos, eles aplicaram-se a reler e a meditar os Atos dos Apóstolos e a rezar, pedindo a efusão do Espírito Santo. E lá tiveram uma experiência tão forte, né, da graça divina, que esse tal acontecimento tornou-se conhecido como o marco inicial da renovação carismática na Igreja Católica. Desde então, né, eles estão vivendo um dos grandes momentos da história da Igreja contemporânea. Cada um deles que hoje vivem essa experiência, né, do batismo no Espírito Santo, eles devem conhecer essa história, né, para melhor compreenderem essa graça que atingiu eles. Então, a renovação carismática é um movimento nascido no seio da Igreja Católica e, portanto, caminha em comunhão com os pontífices romanos desde o seu surgimento há mais de 50 anos. A prova disso são os pronunciamentos, né, dos chefes da Igreja de Cristo, que, ao longo do tempo, sob a vivacidade, a importância desse movimento para os católicos e os frutos, né, que a própria Igreja tem colhido. A Igreja Católica, nos últimos anos, vem sendo sacudida por uma marcante crise de caráter institucional e moral que levou, né, à inédita renúncia de um Papa dentro do período moderno. Escândalos sexuais, escândalos financeiros acobertados, né, pela hierarquia, expuseram-se na diante da sociedade, levando a um grande desgaste. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha,
compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.